Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma aula de História Geral. Hoje nós vamos falar sobre o segundo Império Teocrático do Regadio. Márcio, que coisa bonita. Nós vamos falar sobre Egito, negada. Presta atenção. Todo mundo hoje sempre nas canelas, arruma as cadeiras aí, prepara o computador para nós ficar tranquilo. Falar sobre Egito, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro movimento, o primeiro povo que fez um grande império da humanidade, a gente já viu na última aula, foram os mesopotâmicos. Inclusive, nós vamos lembrar da Babilônia, nós vamos lembrar da Torre de Babel, nós vamos lembrar do Jardim Suspenso, nós vamos lembrar de Nabucodonosor, nós vamos lembrar de escrita cuneiforme, nós vamos lembrar de Código de Hammurabi, nós vamos lembrar de tudo isso, bonitinho. Agora nós vamos entrar na parte central, no que fecha o cerne do Império Teocrático do Regadio, ou seja, começa com mesopotâmicos e agora nós chegamos onde? No Egito. O Egito é a porção de terra nordeste da África, certo? É uma porção muito importante territorialmente. Aí, galera, fiquem atentos ao seguinte: já teve um videozinho, uma aulinha, que nós comentamos aqui sobre o Oriente Médio e o Egito de novo cai lá. O Egito é uma zona que liga a África à Ásia. Então o Egito tem uma terra muito grande, principalmente naquela região chamada de deserto do Saara. Todo mundo já deve ter escutado falar. Grandes porções de petróleo, área petrolífera e tudo mais. Tudo naquela circunvizinhança ali. Mas, fala um pouquinho do Egito como formação social. O Egito, ele nasce a partir de novo da cheia do rio. Nós vamos chamar o Egito de dádiva do Nilo. Falar do Egito e não falar do Nilo é a mesma coisa que falar de futebol e não falar de Brasil, não falar do Pelé. Falar do Egito é falar do Nilo. O Nilo tinha suas grandes cheias e os egípcios tinham uma técnica que até hoje nós do Ceará não conseguimos fazer, infelizmente, que é uma técnica chamada de quê? De quê? Com certeza você já deu um grito aí em casa e disse exatamente, Márcio. É a irrigação. A irrigação egípcia eram pequenos dutos ou grandes dutos que levavam essa água a todo o perímetro de plantações ali nas margens do Nilo. Márcio, o que mais sobre isso tu pode falar para a gente? O Nilo, o Egito, ele era dividido em duas regiões. O Alto Egito, que ficava ao sul, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. O Alto Egito vão ser uma região de montanhas, onde há a nascente do Nilo. E o Baixo Egito é onde o Nilo toma corpo de rio, de grande rio. Então a gente vai sempre ver o seguinte: o norte do Egito é um norte um pouco mais fértil, bom para a agricultura, e o norte é um norte montanhoso, um norte de desertos, um norte onde vai ter uma região mais complexa para a gente trabalhar. Ou seja, esse Alto e esse Baixo Egito vão acabar se confundindo em um reino. E aí eu preciso que vocês lembrem do nome desse cara. O Amenófis IV, nome bonito, você colocar no seu filho, viu? Por sinal. Amenófis IV, ele vai unificar os dois reinos do Egito. Márcio, sobre qual tutela? Como eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, Amenófis IV vai dizer que o deus principal do povo egípcio seria Atom, o sol. Aqui em Fortaleza nós teríamos esse Deus como grande formulador na nossa terra. Atom, que é o Deus Sol, vai acabar tendo um filho, ou enviando esse filho à terra, que é chamado de Akhenaton. Ou seja, Amenófis IV acaba recebendo esse nome, Akhenaton, filho de Atom, filho de Deus, filho de um Deus soberano, e acaba unificando o Alto e o Baixo Egito. Mas nesse momento eles se tornam monoteístas, verdadeiro. Eles se tornam monoteístas, o Deus principal é Atom, ou seja, eles perdem a essência politeísta. Porém, logo depois dessa unificação, os egípcios voltam a se tornar politeístas, acreditando em vários deuses, inclusive um Deus principal, sendo chamado de Faraó, um indivíduo que reúne em si o caráter humanitário, ou seja, ele é homem, ele é Deus, ele é o cara que faz um elo entre o céu e a terra, e esse faraó ele vai ter todos os poderes divinais. Mas eu queria ter a prova concreta disso, galera. Passou recentemente uma novela, e aí eu não tenho nada para fazer essa propaganda, esse merchan,
lá na Record, chamada de José do Egito. Quem teve tempo de assistir, quem não teve, corre no YouTube, ela também está aqui, um dos canais do YouTube. Eu vou pedir para o Matheus botar uma descrição dessa ideia aqui embaixo, de onde está essa novela, essa minissérie, sei lá. E aí vocês vão lá ver como o faraó tinha poder. O faraó era aquele Deus na terra. Então, o faraó, além de ter o poder religioso, ele tinha o poder econômico e tinha o poder cultural. Era o faraó que emanava essa cultura a todos os seus súditos, a toda a região egípcia. Márcio, mais uma característica do Egito aí para a gente ficar feliz. As grandes pirâmides. O Egito só tem 3 grandes pirâmides, Márcio? Não. Existem várias. As 3 grandes pirâmides, né, que a gente vai chamar de pirâmides de Gizé, né, que elas vão ser Quéopris e Miquerinos, essas 3 pirâmides, elas foram arquitetadas, foram montadas, pessoal, de uma maneira perfeita, onde infelizmente até hoje a nossa arquitetura sua muito, haja suor para fazer algo parecido. Márcio, me diz uma característica delas: pedras com mais de 1 tonelada, pedras encaixadas perfeitamente, onde não se passa uma gilete entre uma pedra e outra. Pessoal, pasmem vocês, corrente de ventos interno e sarcófagos mega. Eu vou usar o termo aqui, bem atual, certo? Mega desenvolvidos. Como assim, Márcio? Foram os egípcios que desenvolveram também a parte da medicina, principalmente. Eles dissecavam o cadáver porque eles acreditavam religiosamente que depois de morto você voltaria, tornaria ao seu corpo, que é uma característica que os cristãos se assemelham muito. Depois a gente vai falar sobre isso. Os egípcios, eles acreditavam que voltando ao seu corpo eles poderiam catar toda a riqueza. Por isso a pirâmide era algo fechado, onde tinha o sarcófago do faraó e tinha toda a riqueza do faraó que estaria à sua inteira disposição. Na ressurreição, o faraó ressuscitaria, pegaria toda a sua riqueza e voltaria ao seu reino faraó. Márcio, fala um pouquinho mais da medicina aí. Os egípcios, eles acreditavam na medicina. Eles podiam secar o cadáver. E eles descobriram, galera, algumas coisas muito importantes que até hoje nós fazemos, como o embalsamamento, que naquela época eles chamavam, né, mais simples, de mumificação. Márcio, explica isso melhor. Eles retiravam os órgãos, que com certeza apodreceriam mais rápido, intestino, cérebro, coração, e botavam esses órgãos à parte, em grandes tigelas, certo? De cerâmica, barro cozido, e o sarcófago, além de ir o corpo do faraó enrolado com azeite, com ervas finas, também o faraó era colocado com alguns mosquitinhos. Né? Quem assistiu Indiana Jones nota que quando se quebra um sarcófago, os mosquitinhos correm para cima. Mas por que aquele mosquitinho? Naquela época os egípcios já se tocaram que aquele mosquito ele respirava o oxigênio e jogava gás carbônico. Márcio, para que isso acontece? Sem oxigênio não tem proliferação bacteriana, logo o corpo não entra em putrefação. Então é uma característica legal da medicina egípcia. Eles começam a dar esses passos que vão ser posteriormente adaptados pelos gregos. Pessoal, muito tranquilo os egípcios. A gente para com eles aqui para explicar na próxima aula os fenícios, que aí a gente já sai do Império Teocrático do Recadinho e passa aos impérios talassocráticos, beleza? Forte abraço, grande beijo, deixa as dúvidas, sugestões, alguma crítica construtiva ou destrutiva que o Matheus vai me passar. Forte abraço, galera, beijão no coração.